Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 17, que diz assim: Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma, amém? Nós não podemos nos esquecer de que nós, apesar de estarmos aqui e que nós precisamos sim sonhar, que nós precisamos sim conquistar, que nós precisamos sim trabalhar, que nós precisamos ter nossos parceiros, que nós precisamos sair, nos divertir, assistir algo, que nós precisamos viver como um ser humano. E nós não podemos nos esquecer de que, embora nós estejamos aqui, nós não pertencemos aqui. O nosso céu não é aqui. O Senhor não quer que nós nos privamos de tudo, porque Ele criou também o mundo para nós. Então, dentro da palavra dele, nós podemos sim usufruir daquilo que ele nos deu com sabedoria, né? Sem abusar, sem manipular a palavra, distorcer e fazer o que os outros fazem lá fora, né? Nós não precisamos nos embriagar com o vinho para sermos felizes. Nós não precisamos nos vestir como os outros, nós não precisamos falar como os outros, nós não precisamos nos comportar como os outros, embora estejamos compartilhando o mesmo mundo, né? Mas à frente o Senhor fala, né? Eu não digo que vocês saiam do mundo, porque eu não digo que vocês se separem do mundo, porque vocês estão dentro do mundo, vão fazer o quê? Mas que vocês não se comportem como os outros se comportam. Amém? Tudo deve ser nos princípios do Senhor. Nós devemos, viver neste mundo com muito temor, com muita sabedoria, sempre refletindo se isso agrada ao Senhor ou não. E sempre entendendo que apesar de nós sim, temos que nos preocupar com as necessidades deste mundo, que nós não devemos nos desligar totalmente e focar neste mundo, né? Porque muitas pessoas, enquanto elas estão ocupadas querendo crescer aqui, elas acabam esquecendo do principal, que é o espiritual. Elas já não têm tempo de congregar, de ler a palavra, de estar com os irmãos, né? Ela dá todo tipo de legalidade ao inimigo, ela começa a ter más companhias, que o Senhor fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, quando você percebe, você já está fazendo o que o seu colega faz e achando que isso é normal, que tá tudo certo, tudo tranquilo, quando não tá, você tá caindo num buraco que que o inimigo cavou para ele, ele vai cair naquele buraco e você vai cair junto dele. Então, ele fala, né? Lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo e que nós devemos ser aprovados para passar deste mundo para o mundo paraíso que nos espera junto ao Pai, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe debaixo da terra, e os anjos e o universo e tudo mais, porque Ele é o único Criador de todas as coisas, amém? A conduta de vocês entre os pagãos, ou seja, os que não são discípulos de Jesus, não digo cristãos nem evangélicos, os discípulos de Jesus, a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de serem criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vida. Porque quando acontece um escândalo, alguma coisa assim na igreja, não é, olha, fulano caiu, tá vendo? A igreja, a igreja fulana de tal não presta, isso e aquilo, é assim que acontece. Então ele fala, tem uma boa conduta para que nada tenha que te acusar, e se te acusar, quando te conhecer, vai ver que não é nada disso aí. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana. Não basta você dizer que você ama a Deus e serve a Ele, você fica desonrando as autoridades que Ele instituiu. Ele fala na palavra dele que
todas as autoridades foram instituídas para ele, tanto para fins de bênção como para fins de punição, né? Porque muitas vezes a gente merece ser punido, né? A gente merece, né? Então, sejam obedientes a toda a autoridade humana. Aí aqui, como era na época, né, ele diz ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. O Senhor fala, se você é uma pessoa boa que anda no caminho da luz, você não tem que temer as autoridades. Agora, se você anda no caminho das trevas, né? E ele também fala para andar tão direito que ele fala para o discípulo dele, deem a César. Ele fala para os acusadores dele, né, da época que gostava de acusar ele, que perguntaram para ele se deveria pagar os tributos a César. E ele fala, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, não é para sonegar impostos, né? Não é para ficar maldizendo o seu presidente, o seu prefeito, o seu senador, seu isso, seu aquilo, mas ele fala, ore para que a graça do Senhor alcance a vida daquela pessoa e aquela pessoa, em vez de te prejudicar, venha te abençoar. As bênçãos chegarão na sua vida se você fazer o bem. Ore pelaquela pessoa para que Deus a transforme e não murmure porque a pessoa não presta, né? Se ela presta ou ela não presta, quem vai resolver e para quem ela vai prestar contas é para Deus. Quando chegar a hora, ela vai prestar contas para Deus de tudo que ela fez de errado. E em nada nós seremos prejudicados desde que nós andemos corretamente, pois Deus quer que vocês façam bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada para dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para encobrir o mal. Mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Respeitem todas as autoridades, todas as pessoas, todas elas têm valor, têm importância, têm um porquê delas estarem onde elas estão, né? Deus governa tudo. Se Ele permitiu que certas pessoas estejam no poder, Ele tem os seus motivos, né? Que nós venhamos orar, pois é assim a conduta de um cristão. O cristão, ele deve orar, ele deve amar, ele deve ajudar, ele deve contribuir, ele deve ser luz, ele deve ser sal. O contrário de tudo isso é quando ele já não está servindo ao Deus de amor, mas ao Deus das trevas, da escuridão, da maldade, né? Nós somos filhos de Deus, então que nós precisamos agir como filhos de Deus, amém? Sempre entendendo que nós estamos na terra de passagem, né? Daqui a pouquinho eu posso ir, daqui 3 segundos eu posso partir, Deus pode me arrebatar, pode arrebatar você. Nós não sabemos, né? Nós não podemos nos concentrar só aqui no mundo, nas coisas do mundo, né? E nós não devemos nos portar como as outras pessoas se portam, de maneira alguma. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, né? Que nós venhamos andar na contramão do mundo mesmo. Amém? O Eterno te ama.